Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o professor Ricardo Almeida Maciel, ele que é coordenador da Educação de Jovens, Adultos e Idosos de Maceió. A EJA, a Educação de Jovens e Adultos, foi instituída pelo governo federal em 2006, com o principal objetivo de promover a inclusão social e o acesso a jovens e adultos à educação. Professor Ricardo, é um prazer tê-lo aqui no programa e comecemos justamente por essa pesquisa recente do IBGE que aponta uma diminuição, não é, dos números do analfabetismo no Brasil, se bem que é uma diminuição discreta, mas diante das dificuldades que a gente sabe que norteiam o ensino, né, a proposta de ensino a jovens e adultos, é animador ter essa redução, ainda que ela não seja tão representativa? Gostaria muito de agradecer a oportunidade, né, em nome da Secretaria Municipal de Educação de Maceió, para estarmos aqui discutindo, apresentando esses indicadores aqui para todos os telespectadores. Então, assim, a pergunta é muito interessante, né, quando você menciona esses indicadores. Infelizmente, o Nordeste ainda, né, tem um grande índice de analfabetismo. A gente vê aí essa redução mínima, né, muito mínima em relação ao analfabetismo, mas o nosso desafio mesmo é para que eles sejam letrados, né, para que eles consigam ler, interpretar o que está sendo colocado, proposto. Mas a gente está aqui como um dado positivo, né, para Alagoas. Recentemente o MEC lançou um programa Brasil Alfabetizado, um programa apenas para Alagoas, para a gente pensar, né, em diminuirmos esses indicadores de analfabetismo. Alagoas foi pioneiro, nós vamos expandir agora para outros estados da federação. E aí a gente recentemente fez uma avaliação desse programa para a gente pensar de como realmente ele deve ser aplicado, né, atendendo à especificidade desses sujeitos. Porque muitas das vezes eles não querem ir até as nossas escolas próximas devido ao deslocamento, cansaço físico, trabalhos, inúmeros fatores que a gente fez essa pesquisa aqui em Maceió e a gente tem que atender à especificidade desse sujeito. Então, esse programa, né, Brasil Alfabetizado, ele a gente chama como se fosse uma busca ativa desse jovem, desse idoso, né, que não terminou, né, o ensino fundamental, né, na idade certa. E aí a gente traz como se fosse uma política pública mesmo para nossas redes. Então, o nosso desafio é esse, diminuir, né, sanar mesmo, que a gente parte de um plano municipal de educação, partindo do nacional, que a gente, né, pretende que todos os estudantes, né, a partir do segundo ano, eles estejam alfabetizados. Então, o que fazer, né, com esses estudantes que não terminaram na idade certa? Então, são políticas públicas que precisam ser pensadas, né, que elas precisam ser sanadas e a gente tem um prazo, né? A gente tem um prazo até 2025, né, para terminarmos, né, esse analfabetismo, que infelizmente, né, a gente não conseguiu, né, no Brasil inteiro, né, a gente faz uma avaliação do plano municipal, não conseguimos alcançar, né, Mas todas isso as pode suas metas. considerar o período também da pandemia? Sim, então um dos fatores, né, que a gente leva em consideração, principalmente estava professor na época da pandemia e eu não conseguia alfabetizar os meus estudantes, né, devido à falta de material didático que não existia na época, formação do professor, formação do estudante, né, o acervo mesmo, o acesso a essas tecnologias que não existiam na época, pegou todo mundo assim rapidamente e a gente teve que se adaptar, né? Mesmo a gente sabia que a importância do recurso tecnológico na educação, mas a gente não sabia, né, como ia usar imediatamente e aí a gente precisou. E a gente viu, né, que nós tínhamos aí uma base nacional comum curricular a ser implantada, a ser implementada, né, em todos os sistemas, todas as redes, e a gente não conseguiu, né, por causa da pandemia. E a gente teve que se reinventar. Então, um dos fatores, né, que aconteceu, então se esse estudante que estava lá no ensino fundamental, matriculado, ele não aprendeu, ele não foi alfabetizado, então eles estão com distorção idade e ano. Né? Então, aí, o sistema tem que ser pensado, ser organizado, Idade série né? também, Idade né? série, que não é mais Não é série, é série, é ano, ano. né? A gente chama hoje de idade e ano, que a gente mudou de série para ano.
Então, como ele não conseguiu, né, no tempo certo, ele está com disparidade no seu estudo. E muitas das vezes, né, aí que a gente teve algumas experiências em Maceió, que eles abandonaram mesmo o estudo, né? A gente É lamentável, né, está com professor? essa Porque busca é um esforço ativa, imenso. é uma busca ativa. A secretaria está puxando assim estratégia, né, para resgatar esses jovens, esses adultos que não voltou ainda, né, para terminar os seus estudos. O senhor tocou aí no programa Brasil Alfabetizado, que exige, né, digamos assim, o compartilhar dessas responsabilidades entre estados e municípios. Há uma perspectiva boa nesse sentido? A gente fez uma avaliação junto com o MEC, o consultor do MEC, ele esteve aqui conosco, a gente ouviu os estudantes, né, a gente teve uma turma que foi alfabetizada, né, moradores de rua, né, eles foram alfabetizados em 6 meses, gosto muito de frisar, né, que foi em 6 meses. A gente tem dentro da rede de Maceió 2 anos para a gente terminar esse processo de alfabetização e com o programa, né, a gente teve um avanço de alfabetizarmos em 6 meses. A gente sabe que precisa ser consolidado esse processo de alfabetização ao longo da sua formação. Mas foi iniciativa, dizer que é uma iniciativa do governo federal com os municípios, né? Então, assim, é como se fosse uma indução à política pública, né? Que essa responsabilidade deve ser do Estado e dos municípios, deve ser compartilhada conosco. E a gente aqui, no nosso município, a gente está ampliando essa vaga, né, por mais próximo que eles estejam. Então, dentro dessa resolução que a gente pensou, dentro também nesse modelo do Programa Brasil Alfabetizado, a gente criou um programa municipal que a escola vai até você. Esse programa, né, a gente tem uma metodologia, a gente fez um levantamento também da construção civil, a gente tem um grande índice de analfabetos. E a gente sabe que o cansaço depois do dia de trabalho, eles não conseguem se deslocar para a sua escola. Aí a gente aproveitou a resolução 01 de 2021 e a gente elaborou um programa municipal de atendermos esses estudantes lá no seu próprio local de trabalho. Então, se tiver algum empresário que queira, né, atender essa metodologia, atender esses estudantes, né, essa política de atendimento, né, a gente, enquanto Secretaria Municipal, a gente faz essa parceria. A gente tem uma metodologia específica para esses estudantes. A gente traz um projeto de vida, né, para a gente discutir com eles por que eles não conseguiram terminar os seus estudos na idade certa, o que é que eles precisam e que caminho eles podem trilhar para o seu estudo. Até para que essa evasão não ocorra sistematicamente, não é? A gente fez também, Gorete, um estudo aqui em Maceió, que esse número grande de evasão que existia na rede. Então, foi pensado nesse estudo, a gente já mudou de ano, né, para semestre, porque tinha que ficar um ano inteiro para ser aprovado, para poder passar para um outro período. Então, a gente via assim, um grande distanciamento do estudante, a gente refez esse estudo, e a gente viu a necessidade, né, de a gente otimizar isso, né, em 2 momentos durante um ano. Então, de repente, você perdeu aquele semestre, né? Você pode dar, você entra no segundo semestre e você consegue terminar o seu ano letivo, né, com sucesso. Então, esse foi um ponto positivo, né, para que eles permaneçam conosco, para que eles pensem, né, que há possibilidade de alcançar esses estudos. A gente fez também uma diminuição do tempo que existia de 6 anos para terminar o ensino fundamental, em 4 anos e meio, otimizando o que a lei hoje, né, nos estabelece, né, dentro das normativas legais, de que no primeiro semestre, no primeiro segmento que diga, eles terminam em 2 anos. E o segundo semestre, segundo segmento, que seria os anos finais do ensino fundamental, eles terminam em 2 anos e meio. E na prática, professor, essa redução de tempo, ela implica em algum dano ou não? A gente está vendo pontos positivos, né, em Maceió, devido a essa aprovação, né? A gente tinha um grande número de reprovados e a gente está vendo agora, na prática, esse número sendo, assim, tendo uma progressão, né? Tem uma progressão de período para período, eles estão sendo mais aprovados. Então, eu estou vendo ponto positivo nesse momento aqui na rede, né? A gente precisa mais, né? A gente fez um estudo aqui
com a consultoria nossa, e a gente viu que 280 mil pessoas ainda não terminou o ensino fundamental em Maceió, né? Então, é um grande número ainda que a gente precisa alcançar. Alcançar, sobretudo, para saber a razão dessas pessoas não terem concluído o ensino fundamental? E a gente fez Você tem também que atingir a natureza do a problema, natureza. A né? gente fez essa pesquisa, né? Uma boa pergunta. A gente trabalha em Maceió em cima de indicadores, né? A gente não trabalha em cima de achismo. A gente fez uma pesquisa dos estudantes nossos, por que que eles voltaram à escola, né? De onde eles partem. Se ele vem da escola, se ele vem do trabalho, né? Se ele vem de outros lugares direto para a escola. Quais os motivos que levaram essa evasão? A gente, na pesquisa aí nacional, a gente vê que muitos deles deixam de estudar para trabalhar, né? E Maceió... Desde sempre, né, professor? E Maceió ainda prevalece, né, essa evasão por motivo de trabalho. No caso, na maioria dos homens. Nas mulheres é diferente, né? Quase 90% das nossas mulheres, que é um grande número ainda, né, de mulheres ainda analfabetas em Maceió, é para poder ficar com a família. Então, abandona os filhos, ou abandona os estudos para ficar com os seus filhos, né? E aí, dentro do nosso plano municipal, tem uma estratégia também para a gente trazer um cuidador, né? Uma pessoa que possa ficar com esses filhos, né? Porque ela vai ter que optar ou a escola ou o filho. E muitas das vezes a opção é ficar com seus filhos. Quem sabe um projeto, um programa que durante o aluno estar na escola também tem a condição de deixar os filhos numa creche específica, quem sabe, né? Assim, a questão da creche também está dentro do nosso plano municipal. E aí a gente sabe que a creche, ela não nos permite abrir no turno, né? Uhum. Mas a gente pode trazer uma pessoa específica que possa ficar com esse público. A gente pode pensar, né, nacionalmente, uma política pública que tenha mais merenda, né? Porque se essa criança ela está lá na escola, o diretor ele vai ter esse desafio de também alimentar essa criança, né? Então a gente precisa pensar também politicamente, nacionalmente, esse estudante que tem esses filhos. O senhor falou na parceria que possa existir com o setor empresarial, sobretudo da construção civil. Eu pergunto, instituições como o SESI, Senai, praticamente o SESI, né, principalmente, que trabalha na educação de jovens e adultos, poderia ser ampliada essa parceria? É possível? É possível. Com outras marcas, digamos assim? Sim, a gente, dentro desse programa que a gente criou aqui municipal, e a gente já dá a dica aí para vocês em outros municípios, né? Lê um pouquinho a Resolução 01, que nos permite essa parceria com essas instituições. Então, a gente pode chamar, né, pode convidar qualquer um que tem interesse, que faz o seu levantamento lá no seu RH, que verificou que esse estudante, né, com esse funcionário, desculpa, ele não terminou o ensino fundamental, ele pode sim, né, junto conosco, né, no caso da gente aqui em Maceió, a gente vai certificar, né, a gente faz a matrícula desse trabalhador, né, e aí a gente dá todo esse direito à certificação com toda essa metodologia própria que a gente tem aqui em Maceió. Porque é um desperdício, né, da capacidade que tem os jovens e adultos a estarem inseridos no mercado de trabalho, e sobretudo quando a gente tem aí segmentos como o turismo, que é super capitalizado, que pode absorver essa juventude, e ela não ter a condição de alfabetizadas para estarem no mercado de trabalho. Daí eu pergunto, o senhor que foi também coordenador do Enem, e o senhor me trouxe essa informação antes da entrevista, de que há muitos analfabetos acima de 60 anos, analfabetos não, já alfabetizados, né, que estão à procura de uma vaga na universidade. Então, a gente tem aí o segmento dos idosos, como também dos jovens, né, e adultos que poderiam estar inseridos nessa questão do mercado de trabalho. Recentemente a gente teve essa divulgação do INEP, né?
o perfil do estudante, né, que ele está fazendo agora, né, do candidato que está fazendo agora o Enem, né, em 2023. E aí esse grande número de pessoas acima de 60 anos que está procurando fazer, né, esse exame, e muitas das vezes a gente sabe que eles querem fazer para ser ingresso na universidade, né? Então, esse é um ponto positivo, né? O ensino superior, e a gente tem um ProUni, outros programas que eles ajudam a essas pessoas que não conseguem na universidade pública. Então, assim, é um ponto positivo, né? Também a questão de políticas públicas, a gente tem os conselhos aí da pessoa idosa, que está bastante discutindo, né? Trazendo políticas públicas para esse público. Então, isso é inovação, né? Dizer que não existe idade certa para você terminar, idade mínima para você terminar os estudos, né? Todo mundo tem oportunidade e tem que ser pensada para todos. Pois bem. Professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Ricardo Almeida Maciel, ele que é coordenador da Educação de Jovens, Adultos e Idosos de Maceió. Nós estamos falando sobre a educação de jovens e adultos, que foi instituída pelo governo federal com o principal objetivo de promover a inclusão social e o acesso de jovens e adultos à educação. Professor, sobre a Meta 10, que está integrada, digamos assim, à educação profissional, qual é a preocupação de se aplicar a educação de jovens e adultos e idosos, tendo essa perspectiva de uma educação profissional que hoje é exigente, competitiva no mercado de trabalho? Muito bem a sua pergunta, né? Porque a gente do município era praticamente proibido, vamos dizer assim, a ofertar esses cursos profissionalizantes dentro das nossas modalidades, porque eles eram destinados ao ensino médio, né? E agora com a resolução 01, né, ela nos permite trazer esses cursos profissionalizantes. E aí eu gostaria de mencionar aqui que foi feita em Maceió uma pesquisa na nossa rede municipal das pessoas acima de 15 anos até 85, 90 anos de idade, se eles tinham interesse, né, de dentro da sua proposta curricular, termos uma iniciação profissional. E todos os estudantes, eles têm interesse em fazer um curso profissionalizante. Então, isso aqui é um ponto positivo, uma escuta do estudante, esse desejo dele, né, que eles querem, além de sair, né, com a certificação do ensino fundamental, eles podem sair também com esses cursos de iniciação profissional. A gente vai sair com o curso de iniciação profissional, porque o curso profissionalizante sai no ensino médio, né? Então, o que é que está sendo pensado politicamente, né? É que, juntamente com o ensino fundamental, a gente possa ofertar esses cursos. A gente já traz aqui, durante anos, né, em Maceió, a disciplina Educação ao Mercado de Trabalho. E a gente traz toda essa discussão teórica de o que é o mercado de trabalho, o que a educação pode colaborar com esse trabalhador. E aí agora, né, a gente está trazendo também alguma proposta desses cursos que foram ouvidos, né? E aí, como você mencionou, vários querem trabalhar no turismo, né? Porque a gente tem uma cidade turística, então por que não trazer o inglês instrumental para dentro das nossas matrizes curriculares, né? Então a gente está apresentando aqui, já fez um estudo, já está para colocar em prática esses cursos, porque eles precisam também sair do ensino fundamental com essa oportunidade de emprego. Não quero dizer aqui, gente, né, que ele não possa seguir a carreira acadêmica, né, porque ele tem um Enem para seguir. Mas se ele tiver também interesse em fazer esse curso, fica a opção do estudante. Pois é, eu estou falando sobre essa questão dos cursos de inglês. Eu sou da época em que nós tínhamos no Premem, no CEPA, além das matérias curriculares,
tínhamos francês e inglês. A gente não consegue entender por que algo que é tão necessário, assim, sobretudo desde sempre, né? Não tem continuidade. Mas falemos sobre ainda educação profissional. Exige-se agora uma, digamos assim, uma habilidade, não é, para a questão da profissionalização mais integrada ao conhecimento científico e tecnológico. Como preparar estes alunos para esse mercado? Hoje a Base Nacional Comum Curricular, né, ela vem organizar todo o sistema. Isso é ponto positivo. Tem algumas críticas de alguns pesquisadores que não visualizam a base dentro da modalidade EJA. Mas quando ela traz as 10 competências gerais, né, que o estudante precisa ter para o mercado de trabalho, né, a gente tem que pensar qual é o sujeito que a gente quer preparar hoje no século XXI. O que é que o mercado de trabalho exige hoje da gente, trabalhador, no século XXI? Quer trabalhar em equipe, né, que ele tenha domínio de tecnologia, que ele sabe resolver problemas, que ele seja protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, que ele trabalhe em equipe e que ele tenha uma autonomia, uma nova exigência que a gente tem que pensar enquanto gestores da pasta, né? E a base, né, dentro dessa proposta de competências e habilidades, ela já traz isso, né? Essa possibilidade do trabalhador do século XXI pensar, né, nesse sujeito hoje que precisa das tecnologias, né? Eles precisam, a gente viu hoje, depois da pandemia, a necessidade de que a gente precisa estar dentro dos aparatos tecnológicos, né? Das informações. Então, a gente traz essa discussão dentro da nossa metodologia de projeto, que a gente trabalha aqui em Maceió, né? Trazendo todas essas competências que o sujeito precisa no século XXI, né? Dentro dos componentes curriculares, para que eles precisam, né, essas habilidades colocar em práticas. Pois é, colocar essas habilidades, como todas as metas, né, que são acompanhadas dos projetos e programas, eu pergunto sobre o financiamento da educação. Ainda continua sendo o maior gargalo, não é? E isso nas 3 esferas, sem dúvida. Como contrapor a essa situação? Tem que melhorar, digamos assim, as habilidades, né? Pensar mais, isso exige um entendimento maior para as alternativas que são colocadas para a falta de recursos? Muito bem, Glória, de boa pergunta, né? Porque assim, a vida inteira trabalhei com os programas federais, né? E esses 4 últimos anos a gente viu um descaso da questão de falta de políticas públicas para esse público, principalmente para a EJAI. A gente não tem um livro didático nacional para os estudantes, né? A gente tem a merenda escolar, mas é um mínimo, né, que é repassado nacionalmente para esses estudantes. A gente não tem acervos literários específicos para esses estudantes dessa modalidade, que fica de responsabilidade dos sistemas, né, e das redes, essa elaboração desse material. A gente não tem, eu já discuti na última reunião com o Ministério da Educação, um PDDE, que é um programa direto para a escola, que venha atender esse público, né? Geralmente específico, porque no seu entorno, né, ele chega para a escola no geral e os gestores não visualizam aquele sujeito que está lá no turno da noite, né? Que chega do trabalho, numa situação mais, digamos assim, mais cansativa. Mais cansativo, que exige um material didático diferenciado, né? Que o professor precisa ter em mãos esse material para planejar suas aulas. Então, mas a gente tem que vê estar alimentado também. Alimentado, né? Então, a merenda, agora a gente teve um repasse, um aumento na merenda escolar, mas a gente sabe que está tudo aumentando, né? Então, fica sempre a critério dos municípios esse repasse, essa complementação. Mas, nacionalmente, né, a gente vê aí o novo Fundeb, né, um novo Fundeb, que ele já traz o valor por aluno, né, nacionalmente, já é um ponto positivo. Né, ele já traz essa complementação por aluno. Um valor por aluno, mas a gente sabe também que há uma defasagem entre o que o Fundeb contabiliza e a realidade, né? Porque a gente sabe que depende muito de cada região, né? Cada aluno, bota por cabeça, infelizmente, né? Por cabeça. Per capita. Infelizmente. Mas a gente vê um avanço em relação a isso, né? Quando ele traz, né, essa complementação para trabalharmos as desigualdades, né? Os sistemas que tiveram, né, que aumentar esses indicadores, né, eles vão ter um recurso complementar da União,
né? E isso é um ponto positivo porque a gente vai trabalhar a desigualdade, né? É uma forma de premiação a essas pessoas que estão fazendo o êxito, que estão investindo, né? Que está diminuindo esse analfabetismo, né? Então a gente vê um ponto positivo. Então a gente precisa ainda desses recursos, a gente tem que pensar, porque muitas das vezes, né, sobrecarrega os sistemas, né? No nosso caso mesmo, a gente deixar de investir nas escolas públicas, a gente está comprando material didático, livros, né, acervos literários, a gente distribuiu agora para a rede de Maceió, acervos literários para leitura, que a gente quer fomentar essa leitura, né? O leitor, quanto mais você lê, você viaja. Então a gente distribuiu esses acervos literários com recurso próprio, né? Então que deveria ter investido em outras políticas públicas, mas infelizmente nacionalmente a gente não tem dentro do PNE um programa específico, né, do livro didático. Professor, a educação de jovens e adultos atende as pessoas que estão analfabetas funcionalmente ou totalmente analfabetas? Como se dá essa seleção? Pronto, a educação de jovens e adultos é destinada para aquelas pessoas que não terminaram o ensino fundamental. Se não terminou, você não iniciou, você também não terminou. Então, acima de 15 anos de idade. Então, a nossa proposta, né, é que essa pessoa que não terminou, né, elas voltem a estudar conosco. Quem nunca, a gente ainda tem na rede, né, a gente faz a pesquisa, teve gente que nunca entrou na escola. Né? Lamentavelmente. Então, nunca estudou, mas ele já traz consigo vários saberes que aprenderam de geração para geração, no seu entorno, na sua comunidade, já traz cultura, já traz conhecimento. Né? Mas, infelizmente, né, eles nunca tiveram acesso à educação. Essa busca ativa que o senhor falou durante a entrevista, isso é feita pelo governo federal e instrumentalizada pelos municípios, pelos estados, é por aí? Não, Gorete. Como A busca ativa, né, ele joga a responsabilidade, né, para os seus sistemas. Né? A gente faz essa busca ativa, no caso de Maceió, a gente faz diariamente. Né? A escola, ela faz a sua parte da busca ativa, a SEMERE também tem uma política de busca ativa, né, para que esse estudante volte. Recentemente, o MEC ele vai enviar para a gente algumas chamadas na televisão, que você não vê isso na chamada pública, na televisão aberta, mas eles vão agora, né, já colocou no plano de ação deles esse chamamento público, né, a gente sabe da importância, que esses indicadores para o país não é legal. Então, verdade. eles vão fazer essa Isso tem efeito até na macroeconomia do país, né? Os investimentos, tudo passa também por informações dessa natureza. Professor, ainda em relação ao analfabetismo, qual é o maior desafio nesse momento de chamar e a pessoa atender ao chamado do poder público? O maior desafio é a gente ter essa permanência desse estudante. Né? Nosso maior desafio é desse, que eles venham, né, que eles continuem conosco. Né? Outro desafio também que eu gosto muito de falar é a formação do professor. Né, a formação inicial do professor, a gente vê aí nas nossas matrizes curriculares, nas nossas emendas, nos nossos cursos de formação de professor, uma disciplina eletiva, né? A gente tem que ver que é um público específico, que tem que ter um olhar diferenciado, que tem que ter uma metodologia diferenciada, né? Eu tinha uma aluna que ela trabalhava o dia inteiro, né, lá fazendo comida. Então, quando chegava dentro da escola, é cansativo. Mal ela conseguia copiar, pegar no lápis, na caneta, para escrever. Então, eu não posso encher o quadro para que eles transcrevam o que está lá. Eu tenho que pensar, planejar, né, algo que venha atender à sua necessidade. Né, adequado àquela realidade. É um desafio muito grande a formação do professor, que ela precisa ser uma política constante. Né? Outro desafio é o material didático. Né? A gente vê os materiais didáticos muito infantilizados, né? Ele não é uma criança adulta, né? E praticamente inexistente. Inexistente. A gente vê um acervo literário que foi lançado do MEC antigamente, né? Que não condiz com a proposta que a gente defende, né? Do sujeito, né? Que traz suas habilidades, competências que deve ser respeitada. Então, é outro desafio, essa falta de material didático. E o interesse mesmo deles, né, de querer terminar o seu estudo
e ter oportunidades seguidas, né? Pois bem. Professor Ricardo Maciel, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Ricardo Almeida Maciel, ele que coordena a educação de jovens e adultos e idosos aqui em Maceió. A EJA, a Educação de Jovens e Adultos, foi instituída pelo governo federal com o objetivo, né, de promover a inclusão social e o acesso de jovens e adultos à educação. Professor, essa é meta também da educação de jovens e adultos, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação nos ensinos fundamental e médio, de forma integrada à educação profissional. Isso é meta. Está colocado aqui tudo que a gente já conversou até agora, não é verdade? Então, isso requer parcerias cada vez mais, digamos assim, dirigidas a um trabalho conjunto entre estados e municípios? Essa meta é que a gente, no ensino fundamental, usando o ensino médio, né, ela é destinada para o ensino médio, e ela tem parceria com o governo federal, né? A gente viu, recentemente recebeu uma proposta de implantar aqui em 3 escolas nossas de Maceió, essa proposta de levarmos esses estudantes para o ensino médio, né? Eu disse, olha, essa meta é do ensino médio. Então, a gente é parceiro, né? Porque quando ele sai da gente, do ensino fundamental, ele vai para o ensino médio, isso é uma parceria. Então, a gente pode, né, fazer essa logística de atendimento, mas ela é destinada basicamente com o ensino do Estado, né? Então, assim, é importante, né? A gente sabe hoje que o aluno, ele precisa sair, né, com esses cursos profissionalizantes, né, que ele já tenha um local para que ele possa ter o estágio, isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que muitos dos nossos trabalhadores, quando eles saem do estágio, eles são reaproveitados, né? Isso é muito importante, né? Então, o Cine é um referencial nesse sentido, né? O Cine é um referencial, né? A gente traz aqui na nossa rede alguns estagiários, né? Então, a gente já traz para a gente esses estagiários que a gente precisa reaproveitar essa mão de obra. Então, a gente já traz isso. Né? A gente sabe que nós aqui, enquanto município, a gente pode fazer essa iniciação profissional, né? Porque é importante também, né? Um curso de 200 horas, 160 horas, eles já saem com essa noção básica e eles podem ir para o mercado de trabalho. Pois bem, mercado do trabalho, que o senhor já destacou, a questão do turismo, a gente já debateu essa questão. Que outras áreas estariam, digamos assim, mais à disposição para essas parcerias? A gente fez nesse levantamento, né, achei interessante, né, que o que eles mais queriam fazer é manicure e pedicure, unha em gel, que eles disseram que tem um recurso mais rápido, até financeiro para eles. Então, assim, e todo mundo gosta de se cuidar, né? Então, a da beleza, ela é muito requisitada pelos nossos estudantes, né? O turismo, né, é muito forte aqui em Maceió. A gente traz, minha gente, dentro da nossa proposta curricular, o que eles esperam também, o empreendedorismo, né? Para que eles possam abrir um comércio, né? Que eles possam ter uma renda própria, né? Então, a gente já traz isso,
né, em parceria com o SEBRAE, a gente traz dentro da nossa matriz curricular também essa discussão do empreendedorismo. Né? E é uma boa procura, professor? Muito, 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 Gorete. O ano passado a gente fez uma socialização, né, das 44 escolas, todas as escolas nossas, eles apresentaram projetos. Né? Eles lá na feira da gente, eles tiveram materiais a apresentar. Então, eles já fazem isso no seu dia a dia. Né? Eles são cozinheiros, eles são faxineiras, né? Então, como eu posso trazer sua profissão? Né? Como eu posso melhorar isso? É um papel da gente, escola, né? Como é que eles podem melhorar o seu serviço? Então, a gente já traz isso dentro da nossa disciplina Educação ao Mercado de Trabalho e com inovação esse ano. Né? A gente está trabalhando no empreendedorismo, educação fiscal e educação financeira, né? Para que o negócio dê certo. O negócio dê certo, né? Está dentro da matemática, mas a gente traz todos os componentes curriculares, mas eles precisam entender, né, esse dinheiro, como eu posso usar, né, como eu posso economizar, porque assim, eles pularam a etapa da sua formação, né? Hoje a gente já traz nos anos iniciais essa discussão, né, para que eles sejam adultos, eles consigam já ter esse dinheiro, né, eles consigam economizar. Mas o adulto não, né? Ele já precisa usar na sua prática, dentro do seu trabalho, economizar esse recurso. Então, é um desafio. A gente vai lançar hoje, este semestre, um projeto que é Conectando Saberes com a Matemática, para que eles busquem esses saberes, né, do seu dia a dia para a sua prática. Até porque a matemática sempre foi um bicho-papão, independentemente da modalidade de ensino que se tem a enfrentar, não é, professor? A gente traz esses indicadores do analfabetismo, né? Uhum. Mas a gente tem também o analfabetismo da matemática, né? Que é o letramento matemático, a gente na nossa rede. Por isso que a gente lançou esse projeto, né, da matemática. Eles trazem esses conhecimentos de mundo, eu acho interessante, né? Quando você traz um problema matemático que você... É um preconceito, né, professor? Porque assim, você traz um problema matemático dentro da sua prática pedagógica e quando você articula ele com o recurso, com dinheiro, eles conseguem resolver, né? Porque eles já trazem isso no seu dia a dia, esse conhecimento. Então, a gente precisa respeitar esse saber, mas eu preciso trazer a competência 1, que é do saber científico, que ele vai precisar mais na frente, né, na sua formação. Então, é um desafio nosso. A gente também tem dessa disparidade aqui da matemática na rede municipal de Maceió, que a gente espera com esse projeto a gente consiga, né, elevar esses indicadores. Professor, qual é a perspectiva que se tem de aumento da oferta da educação de jovens e adultos? A nossa perspectiva este ano, a gente tem uma projeção de uma margem de mais de 1.500 estudantes. Né? O ano passado a gente teve 7.200 alunos, a gente quer mais de 1.500 alunos na rede municipal de Maceió. A gente está reorganizando toda essa rede de atendimento, né? Respeitando essa especificidade, esse local. Né? Com esse programa, a Escola Vai Ter Você, a gente aumentou mais 200 estudantes, trabalhadores da construção civil. A gente espera que também outras instituições que tenham interesse, né? Eles têm o interesse de levar a gente. A gente fez um levantamento numa comunidade nossa, né, de uma igreja, e que os seus próprios maridos não deixam elas irem até a escola, né? E eu achei isso tão interessante. Como eles tratar uma queriam situação muito, como essa? a gente queria muito ir, mas o meu marido não deixa. Então, com essa proposta, a gente vai abrir essa turma nessa igreja, né? A gente vai alfabetizar essas senhoras, né, que elas precisam ter. Foi recentemente também, nos convidaram, né, as profissionais do sexo, né? Elas pediram a gente que tem interesse muito em ser alfabetizadas. Então, a gente reuniu esse grupo de mulheres, só que elas têm esse receio de ir até a escola. Né? Eles disseram, olha, a gente tem uma rejeição de ser discriminadas. E a gente fez o seguinte, imediatamente a gente vai atendê-las, né? A gente vai montar uma turma específica com professores preparados para recebê-la, material didático específico, mas engajando elas nas escolas, porque elas precisam ser respeitadas, né? É um direito delas que não tiveram acesso a essa educação. Então, a gente vai atender esse público. Tem as travestis, que também está um público de discussão da gente também, de montar essas turmas, que elas praticamente são um grande número que não terminou o ensino fundamental. A gente precisa alfabetizar e terminar o ensino fundamental dessas mulheres também.
Nós vamos montar também na casa da mulher de câncer, né, uma turma específica que elas ficam lá ociosas e também não terminou o ensino fundamental. A gente vai fazer toda uma diferença, uma proposta curricular para que elas tenham acesso também, né, à educação nesse momento difícil da sua vida. Professor, como é encaminhado, por exemplo, essas perspectivas de melhoria na ampliação da oferta da educação de jovens e adultos? Isso se discute também em nível de secretarias municipais de educação? Como isso tem sido levado à discussão? Essa discussão hoje, né, a gente tem um grande parceiro que é a Undime. A Undime hoje é um grande parceiro da gente que faz essa articulação com os municípios. A gente sente falta dessa articulação entre os coordenadores, porque a gente, quando vai para o município que vai dar a formação, os problemas são os mesmos, né? E se a gente está junto, discutindo coletivamente, a gente consegue, né, trazer ideias, experiência um para o outro, né? A gente sente falta da Universidade Federal aqui, né, da formação desses professores, de estarmos discutindo. A gente tem um fórum nacional da educação de jovens, adultos e idosos, que a gente precisa engajar os coordenadores municipais para a gente discutir essa problemática que acontece, né, na modalidade de ensino. Professor, nessa questão da universidade, não é um caminho inverso? O poder público tem que beber na fonte do conhecimento que está na universidade e a universidade? É verdade, né, Gorete? Então a gente que, por exemplo, faz a pesquisa de mestrado e doutorado das nossas escolas municipais. Eles bebem lá da informação e eles não trazem esse retorno para a gente, né? O que foi pesquisado e quais estratégias, né, que o pesquisador eles dá de orientação para os seus sistemas, os municípios e as redes. Então a gente sente essa ausência, né, dessa parceria. Perdão, mas eu não me fiz entender. Eu falei justamente o contrário, de os municípios beberem na fonte do conhecimento que está lá na universidade, né? E fazer um trabalho conjunto. A gente precisa disso, a gente tem essa ausência, né, tanto da universidade como os municípios, né? A gente precisa trazer, né, articular isso e ter um fórum que tem esses parceiros lá dentro do estado de Alagoas. Então a gente precisa estar isso, né, não só na capital, mas também nos interiores distantes, né? Porque a gente vê essa falta de informação que acontece, né? Só para você ter ideia, eu fui consultor ano passado do Ministério da Educação em alguns produtos do MEC. E aí, né, dentre eles, a gente perguntou qual é a lei que vocês estão lá, quem é sistema, quem é rede, né? Qual é a lei que vocês estão seguindo, né? E aí eles disseram bem assim, os coordenadores municipais, a gente está seguindo a lei do Estado. E qual é a lei? Né? A gente tem uma lei do Estado antiga que rege as legislações, né, da educação de jovens e adultos. E a gente tem uma atual. Então a gente precisa, né, trazer essas informações para os nossos coordenadores. Então essa falta de informação também é um problema de atendimento aos nossos estudantes. Com relação ainda a essa questão da tecnologia, da informação que está colocada, está na ordem do dia, né? Como preparar essas pessoas que não têm um ensino dentro da normalidade curricular? É muito difícil, né? A gente vê, por exemplo, a gente vai implantar um curso profissionalizante, se ele não tiver instrução, se ele não souber ler e escrever, as empresas não querem, né? Se eles não têm esse acesso a esse aparato tecnológico nas escolas, eles não querem. Então, um desafio é que a gente precisa trazer dentro das nossas propostas curriculares, dentro das nossas componentes curriculares, sensibilizar os nossos professores, né, que os recursos tecnológicos precisam estar dentro da sala de aula. A gente tem um programa federal hoje, né, que são as escolas conectadas, né? Para que isso? Para que todos os estudantes ele tenham acesso à internet, né? Então, esse acesso à internet não é da escola, não é da Secretaria de Educação, é do estudante, é do professor. E o professor precisa trazer isso para a sua prática pedagógica. Então, o desafio da gente é esse. A gente precisa também trazer esses aparatos dentro da escola, né? Oferecer a todos os nossos alunos e os nossos professores esses recursos tecnológicos. Porque sem eles quase nada vai ser feito. Professor, estamos no minuto final da nossa entrevista e eu gostaria que o senhor, infelizmente, né, estamos no final, poderíamos conversar até mais, mas o tempo urge. Algumas considerações?
Eu gostaria de chamar, né, a comunidade que ainda não terminou o ensino fundamental, tanto os anos iniciais como os anos finais, que nunca estudou, né, ainda dá tempo de voltar à escola. Todas as nossas 42 escolas aqui em Maceió estão de portas abertas para que vocês façam sua matrícula. Né? A gente tem professores capacitados, esses nossos professores têm formação continuada, a gente tem acervo literário para vocês, a gente tem uma coordenação que está próxima de vocês, ouvindo. Então procure nossas escolas municipais, faça sua matrícula. Se você não tiver escolaridade, ou perdeu, né? Muita gente perdeu na enchente e na chuva, não se preocupe, vá até a escola. Lá a gente faz uma avaliação, a gente faz uma classificação, né? Equivalência de estudo, para dizer qual é o período certo que você vai se encaixar, né? Respeitando todo o seu direito que deve ser atendido. Então é um direito de vocês, né? Terminar esse estudo e nós estamos de portas abertas esperando vocês. Obrigada, professor, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro. Aqui, frente a frente, também com você.